Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre a mega operação desastrosa feita pela polícia do Rio de Janeiro nas comunidades lá e que levou a mais de 100 mortos, 120 mortos lá. Foi uma tragédia o negócio. E muita gente pediu para que eu comentasse o vídeo que o Mamãe Falei fez sobre isso, Bem, eu não assisti ainda, não vou assistir hoje, porque eu não quero me aborrecer, mas imagino que siga o tom geral do Mamãe Falei sobre esses casos de aplaudir a chacina, de aplaudir a violência policial. Eu vou supor aqui, mas não assisti, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre um outro vídeo que já me aborreceu, que foi o de alguns dias atrás do Mamãe Falei, e depois quero pensar com vocês algumas coisas, porque demonstra como tem uma compreensão totalmente, rasa e incorreta sobre alguns fenômenos, algumas situações. Que foi um vídeo que ele publicou alguns dias atrás sobre a Europa, sobre a violência na Europa, O vídeo se chama, quero ver aqui o título para vocês, foi uma semana atrás mais ou menos, e o vídeo se chama Essa é a realidade da Europa hoje em dia. Ele tem uma thumb aqui dizendo que a Europa está perigosa. E aí, para começar, já tem um erro aqui metodológico básico, um erro bastante crasso e tosco, que é falar de Europa, Europa são 44 países, é um continente, São 44 países, e nesse vídeo aqui ele basicamente fala de Barcelona e Paris. Barcelona e Paris não são a Europa, são duas cidades, duas metrópoles europeias, mas são Europa, Quando a gente fala de Europa, aqui a gente fala desde, de Mônaco, que é, um resort para super ricos, fala de Luxemburgo também, um espaço com multimilionários, fala da Suíça, fala de San Marino, fala da Ucrânia, que ainda hoje está sob ataque da Rússia, fala de Moldávia, fala de tantos países diferentes, fala da Grécia, ou seja, de qual Europa ele está falando, O que ele quer dizer com isso? A Europa está perigosa. O que isso significa? Então, assim, é uma afirmação tosca, de alguém que basicamente não tem a menor ideia do que significa falar da Europa. Então, assim, se você não olha os contextos regionais, o que cada país representa, o cenário da violência ou do perigo em cada um desses países, você vai fazer uma afirmação tosca que não tem nenhum respaldo na realidade. Para começar aí, E aí, depois ele escolhe duas cidades que são conhecidas, por serem problemáticas e não de hoje, desde sempre, na verdade. Mas antes de entrarmos no contexto de Paris e de Barcelona, a primeira coisa a gente tem que olhar os dados, Então, se a gente olhar os dados no conjunto, na Europa tem caído os índices de criminalidade ao longo dos últimos 30 anos. Se você compara com 2000, por exemplo, a taxa de homicídio era muito mais alta na Europa, em torno de 10 casos de homicídios para cada 100 mil habitantes, e hoje em dia a média do continente é de duas pessoas, dois homicídios a cada 100 mil pessoas. Então é um índice bastante baixo, ainda mais se você compara com a América Latina. A América Latina tem um dos piores índices de criminalidade, de homicídios do planeta, ou seja, quem está no Brasil aí, Venezuela, Colômbia, Bolívia, vários países da América Central, por exemplo, têm índices altíssimos de violência urbana, de homicídios. Basta pensar nesse caso agora, nessa chacina no Rio de Janeiro. Então, assim, se o cara está preocupado com a Europa lá, o Mamãe Falei preocupado com Paris e com Barcelona, tem que olhar para o quintal, aí tem que olhar para o Rio de Janeiro, olhar para São Paulo, olhar para cidades perigosas no Brasil, no Nordeste, tem muitas cidades perigosas. Então, assim, não tem nem comparação, não tem nem relação. Você pega os índices de violência urbana, os números absolutos de assassinatos por ano do Brasil, representam um percentual enorme de todos os assassinatos do planeta. Então, assim, não dá para comparar. Então, assim, ele está preocupado com a Europa, mas, sinceramente, o problema aí no Brasil é muito pior. Então, para começar, vamos pensar aqui esse cenário que ele apresenta de Barcelona e de Paris. E aí, a gente tem que pensar que são duas cidades enormes, que, como eu falei, já têm uma reputação bastante complicada, Então, assim, Barcelona é conhecida como a cidade dos punguistas da Europa, uma das, pelo menos, é Barcelona e Nápoles. São duas cidades bastante reconhecidas por terem batedores de carteira. Então, assim, você vai para lá, você tem que ficar atento. É uma cidade que tem algumas vizinhanças, mesmo no centro da cidade, que são bem suspeitas, bem perigosas. Assim, você pode ficar ali com as anteninhas levantadas, porque você sabe que ali tem operação, de batedores de carteira mesmo, assim, não é crime violento, não é tipo, você não vai ser assassinado, geralmente pelo menos, mas tem que ficar atento, tem que ficar esperto. Em Madrid também, aqui você pode falar de muitas das grandes cidades europeias também, Então, onde tem muito turista, vai ter gente se aproveitando da bobeira do turista. Golpes, Golpes na rua, golpes de Airbnb também, tem muitos, De botar câmera escondida para filmar a pessoa pelada. Tem punguistas no geral, Tem até um documentário bem interessante, que acho que foi no National Geographic, que era um mágico que fazia shows lá em Las Vegas,
shows de roubar coisas das pessoas. Ele levava a pessoa pro palco e roubava carteira, roubava relógio, roubava celular. E aí ele vai para Nápoles, ele viaja para Nápoles para tentar encontrar o melhor batedor de carteira de Nápoles, que tem uma reputação, tem uma fama, e ele passa lá nesse documentário viajando por Nápoles, por diferentes partes da cidade, tentando encontrar esse cara e encontra no final. E aí tem fama, essas cidades têm fama e, como eu falei, não são de hoje, né? Por exemplo, Roma tem fama de ser uma cidade perigosa e complicada e caótica desde o Império Romano. Eu estou acabando agora um livro que se passa, que é ambientado na Roma Antiga, e aí você tem lá muitas histórias, né, de violência na cidade, de roubos, de uma desigualdade profunda, né, e as pessoas vivendo nessas condições. Então, assim, não é de hoje, né? A Idade Média também tem muitas histórias das grandes cidades como eram violentas. Época da Revolução Industrial, Londres, né, também era conhecida por suas gangues, os grupos de batedores de carteira. Você tem várias histórias como Oliver Twist, né, do Charles Dickens, que conta a história de um menino que é recrutado para roubar carteira. Então, assim, gente, não é possível, né? O cara vive no mundo sabe, da fantasia, achando que a Europa é algum tipo de paraíso. Não é. É um continente que tem muitos países problemáticos, tem desigualdade social, tem pobreza, tem violência urbana, tem, moradores de rua, tem todo tipo de desigualdade que você encontra em outros países também. Claro que em menor proporção, claro que não é igual, sei lá, você estar na Venezuela, por exemplo, numa cidade grande Venezuela, claro que não é como estar, sei lá, em algum país numa guerra civil, não é como estar no Brasil, por exemplo, mas claro que você tem que estar atento. Em Roma tem que estar atento, em Londres tem que estar atento em algumas regiões, em Madrid tem que estar atento, sei lá, onde você for, você não pode dar bobeira, né? Não é porque você está na Europa que você pode saber achar que está tudo de boas. E aí ele mostra nesse vídeo dele, né? O Mamãe Me Falei mostra, é um vídeo longo, tem uns 40 e poucos minutos, ele mostra algumas cenas de imigrantes, no geral, imigrantes negros, né? Imigrantes subsaarianos, fazendo, sei lá, vendendo coisas nas ruas e brigando com as pessoas, ou brigando entre eles, né? E aí eu tenho até um outro vídeo que eu tinha assistido anteriormente já, que é um americano, eu acho que ele vai lá para Paris e ele começa a confrontar esses imigrantes, vendedores, eles chamam aqui na Espanha de manteiros. Eles têm uma sacola, né, que eles estendem na rua, eles põem lá os produtos deles, né, põem, sei lá, camisetas de futebol, põem relógios, põem óculos de sol, sei lá, põem souvenirs. E aí, caso venha a polícia, eles recolhem aquela manta, eles puxam, né, uma cordinha, viram um sacão assim, e eles saem correndo da polícia. Então, assim, é bem comum, né? Aqui em Madrid também tem bastante, lá em Barcelona tem bastante. E aí esses manteiros, eles geralmente são imigrantes, são refugiados, são pessoas que chegam aqui sem documentos e eles se viram com esse tipo de vendendo contrabando, vendendo produtos falsificados e assim por diante. E aí, o que o Mamãe Falei mostra no vídeo dele são esses manteiros, né, ou essas pessoas que trabalham na rua, se envolvendo em brigas com turistas ou entre eles. E aí a gente pode dizer que esse vídeo do Mamãe Falei, ele tem um teor que em grande parte é xenófobo, ou seja, criando, né, ou canalizando uma das pautas principais da extrema-direita europeia. Essa é uma das pautas principais, uma das pautas do Vox, que é o partido extremista aqui da Espanha, é a pauta da Frente Nacional lá da França, que é o partido da Marine Le Pen também, partido extremista da França, é a pauta dos partidos extremistas da Itália, como da Meloni, que está no poder agora lá, é uma das pautas da AfD na Alemanha, partido extremista quase neonazista da Alemanha, é uma das pautas, inclusive, dos partidos extremistas, dos grupos extremistas do Reino Unido, essa pauta levou ao Brexit, que foi quando o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia, com base nesse discurso xenófobo. Então a questão migratória na Europa, ela é o tema central da extrema-direita europeia, e quando você vê esse tipo de conteúdo, você já pode rapidamente associar com a extrema-direita daqui, como o Chega também. O Chega é o partido extremista lá de Portugal, que tem um discurso que em grande parte é contra imigrantes e contra brasileiros. Então, o que o Mamãe Falei está fazendo aqui é simplesmente reproduzir o discurso extremista de direita da Europa, anti-imigrante, e, em parte, também um discurso profundamente racista, né? Porque não é só contra imigrante, aqui nesse caso é contra imigrantes da África subsaariana, ou seja, negros cruzam o Mediterrâneo de barco e aí chegam aqui e vão fazer esse tipo de trabalho. E aí eu quero entender com vocês uma coisa, né, que é muito importante para compreender esse cenário da migração ou da imigração aqui na Europa, que é um dos pontos de tensão social que acontece. Nos últimos anos aconteceu muitas levas migratórias de refugiados também. Os sírios, né, quando teve a guerra civil na Síria, vieram aos milhões para cá, foram principalmente para a Alemanha ou países escandinavos, então assim, foram milhões de sírios vindo para cá. Depois teve muitas ondas, e tem há muito tempo, né, ondas
de africanos, né? Então, sim, do norte da África, marroquinos, argelinos, tunisinos, quando teve a guerra civil na Tunísia, depois também da África subsaariana, que também vem aos montes. Então, assim, esses barcos cruzam o Mediterrâneo e eles vão desembarcando na costa europeia. Aqui na Espanha há muitos pontos de desembarque, eu me recordo, inclusive, quando eu morava mais para baixo, aqui na região sul de Alicante, eu me recordo de um dia chegando os barcos lá. Na Grécia também aconteceu muitas levas migratórias, então, assim, lá em Lesbos, por exemplo, que recebeu milhares de sírios. Então, assim, tem alguns pontos, na Itália, por exemplo, e aí esses barcos chegam e eles desembarcam aqui e vão tentar fazer sua vida. E aí, como eu falei, esse teor é bastante racista, porque sempre houve levas migratórias para a Europa, e aí também sempre houve criminalidade na Europa, né? Por exemplo, basta pensar quando teve a guerra agora, quando começando a guerra da Ucrânia, houve uma evasão, né? Milhões de ucranianos que deixaram a Ucrânia e vieram para cá. E não houve esse discurso xenófobo contra os ucranianos. Não houve, basicamente não houve. Eles foram aqui, foram assimilados, estão trabalhando aqui em Alicante, tem muitos ucranianos por aí, restaurantes ucranianos, tem muita gente por aí. Então, assim, não houve nenhum tipo de tensão, não houve nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação, embora a gente possa imaginar que um ou outro ucraniano possa estar envolvido com crime também aqui. Então não houve. Mas o crime aqui na Europa, no geral, né, o crime pesado mesmo, o crime violento aqui, geralmente é causado por grupos locais. Basta pensar, por exemplo, na máfia napolitana, né, que é atualmente a principal máfia italiana, que é a Camorra, mas também a máfia siciliana, que foi a Cosa Nostra, que foi a predominante durante muito tempo. Esse grupo, né, essa organização criminosa, é a principal responsável por crimes, né, na Itália. Não são os africanos, não são os imigrantes africanos, são os locais, são os napolitanos, são os integrantes da Camorra que controlam o crime organizado e controlam possivelmente, inclusive, os produtos que esses imigrantes vendem nas ruas. Então, assim, se alguém está fornecendo isso para essas pessoas que estão ali na ponta, né, vendendo isso na rua, possivelmente tem uma cadeia por trás disso de figurões locais, criminosos locais, brancos europeus, que estão controlando esse tipo de comércio. Então, assim, não vejo indignação do Mamãe Falei em relação aos mafiosos italianos, aos camorristas, por exemplo. Não vi nenhum comentário em relação a isso. Você pode pensar, por exemplo, que a Camorra tem desdobramentos e tem controle de várias regiões do país, da Itália e também de outras nações, né, como na Escócia, por exemplo. A Escócia, hoje, quem controla o crime organizado na Escócia são os italianos, são os camorristas. Então, assim, isso aqui é o crime organizado real, né? Não é o cara lá, o pobre coitado, fugindo da fome, fugindo da miséria, fugindo da guerra civil, que está lá na rua vendendo produtos. Aqui a gente fala de quem controla tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Então, assim, vários tipos de crimes que realmente geram muito dinheiro e essas pessoas continuam, controlando territórios também, na Itália e em outros países. Então, assim, esse é o crime real, mas esse crime não importa, porque são brancos europeus cometendo esses crimes. Aí tem um documentário bem interessante, que foi o último, lançado pelo Adam Curtis, que se chama Can't Get You Out of My Head. Foi lançado em 2021. E esse documentário, são em 6 partes, são 6 horas de documentário, e ele é muito interessante porque tem um episódio desse documentário. O Adam Curtis é fenomenal, é um dos maiores documentaristas da atualidade, na minha opinião, e ele tem um episódio desse em particular que ele conta sobre a migração para o Reino Unido. Então, assim, quando ao fim do Império Britânico, muitos países que eram ex-colônias britânicas se tornaram parte daquilo que chama de Commonwealth, que é uma união, né, uma rede de livre comércio e de livre circulação de pessoas desses países. Então, por exemplo, você tem lá Canadá, que faz parte, Jamaica e outros países que fizeram parte das colônias britânicas. E aí muitas dessas pessoas que cresceram nesses países, eles cresceram com a visão de que eles eram súditos do Império Britânico, que eles eram, em pé de igualdade com um britânico nascido nas Ilhas Britânicas, nascido na Inglaterra, por exemplo, nascido, sei lá, na Escócia, na Irlanda do Norte, o país de Gales. E aí, quando essas pessoas migraram para a Inglaterra, ou migraram para o Reino Unido, eles descobriram que eles não eram vistos como iguais, não. Eles não eram vistos como súditos da rainha, como súditos do Império Britânico. Eles eram vistos como os invasores, eram vistos como estrangeiros que estavam vindo ocupar o trabalho dessas pessoas. Então, por exemplo, hoje você tem uma tensão no Reino Unido, que é uma tensão migratória em grande parte, que inclusive levou, como eu falei, ao Brexit, mas também uma tensão racial. Então, assim, você tem lá jamaicanos, você tem lá, por exemplo, indianos, paquistaneses e de vários outros países que eram colônias britânicas. E essas pessoas não são bem recebidas lá. Embora haja uma tremenda diversidade étnica no Reino Unido hoje, né, se você for para lá você vai perceber isso, essa tensão se dá justamente porque os britânicos, uma parte deles é racista e intolerante, e não aceita essas pessoas como integrantes da sociedade. Ainda assim, na minha perspectiva pelo menos,
É uma sociedade que aceita bastante a diversidade e isso é perceptível no dia a dia, né, nas lojas, atendentes de loja com véu, por exemplo, né, muçulmanas. Então, assim, você percebe como há uma aceitação e há uma integração mínima, né? Embora às vezes tenha esse tipo de tensões, tenha, sei lá, revoltas, põem um fogo em prédios, põem um fogo em automóveis e assim por diante. Mas a França também tem um histórico parecido. Então, quando a gente fala de Paris, que é o caso mencionado pelo Mamãe Falei, quando a gente fala de Paris, a gente fala de uma cidade enorme num país que também foi uma potência imperial. Então, quando começaram os movimentos independentistas de muitas nações que eram colônias francesas, muitas dessas pessoas também migraram para a França. E migraram para a França como cidadãos franceses. E foram viver na França. Então você tem muita gente que é de países africanos, subsaarianos, por exemplo, pessoas negras, pessoas de origem do norte da África, muçulmanas, e pessoas de países do sudeste asiático, como do Vietnã, que se mudaram para a França porque faziam parte do Império Francês, faziam parte, sabe, dessa potência imperial que era a França, e foram morar lá. E também não foram tão bem recebidas assim. Então também há uma tensão que, em parte, é uma tensão migratória, porque as pessoas vieram dessas ex-colônias francesas, mas também faz parte de uma tensão racial. Por outro lado, a França é um dos raros casos, e aqui eu já falei anteriormente sobre isso, eu posso mencionar, é um dos raros casos de país no qual você vê um esforço genuíno de integração das etnias e das culturas. Então, assim, não é incomum você ir para o McDonald's, por exemplo, e sentar e você vê numa mesma mesa um francês branco, um francês muçulmano de origem marroquina, um francês sabe, negro, um francês vietnamita, por exemplo, e aí eles juntos ali, sabe, conversando, sabe, sem grandes tensões com base nas suas origens nacionais, com base nas suas etnias também. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. Mas também tem suas questões, também tem xenofobia, também tem racismo na França, não dá para negar isso. Tanto que às vezes também acontecem movimentos sabe, de revolta, de porem fogo nos carros também, e isso sempre vai se espalhando para outras cidades, né? Daí se espalha por, sei lá, começa na França, começa em Paris, daí se espalha para Lyon, depois vai para Toulouse, depois vai para Bélgica, vai para Alemanha, começa a se espalhar, daí tem um monte de gente botando fogo em tudo. Então isso acontece porque há essa tensão racial, essa tensão étnica também na França. E aí, como eu falei, a extrema-direita se aproveita disso. A extrema-direita se aproveita dessa tensão e desse preconceito e usa isso para inflamar a população branca desses países, para repudiar essa invasão dos estrangeiros, sendo que esses estrangeiros muitas vezes são provenientes de países que foram colonizados, que foram pilhados, que foram, sabe, que foram explorados pela França. Então, assim, muita gente que chega nesses barcos aí vem de ex-colônias francesas. Eles são os invasores, entre aspas, mas estão invadindo a terra de quem invadiu a terra deles primeiro. É como Portugal, por exemplo. Eu não tenho muita pena de Portugal, não, porque os brasileiros estão invadindo Portugal agora. E estão invadindo com razão, porque o Brasil foi colônia de Portugal durante 300 anos quase. Então, assim, agora só está indo fazer um intercâmbio cultural. Não tenho pena, não. Acho que o brasileiro que quiser morar lá e puder morar lá, vai morar lá e vai contribuir para a sociedade portuguesa. Vai mudar a cultura do país, vai mudar a sociedade, vai mudar as práticas, os costumes, a comida, vai mudar. E é assim que as coisas funcionam. A história da humanidade também é a história do deslocamento das pessoas pelo mundo, né? Basta pensar no fim do Império Romano. O fim do Império Romano, em grande parte, né, tem várias causas, foi um fim de um império multifatorial, mas uma das causas foi a invasão dos bárbaros, né? Bárbaros, entre aspas. Povos que adentraram o Império, alguns deles fugindo de conflitos, fugindo, por exemplo, dos hunos, adentraram o Império Romano e começaram a se fixar ali, e começou a ter atrito entre esses povos diferentes com os romanos. E aí, pouco a pouco, foram invadindo, de fato, e destruindo lá a sociedade. Mas aí é a história da humanidade. A história da humanidade é a história desse deslocamento, dessa movimentação. E não tem muito o que se fazer. É claro que você pode tentar controlar com base na discriminação, com base no preconceito, com base na intransigência, com base na intolerância, mas na prática é o ciclo da humanidade, né? O ciclo do mundo. Você vai vendo esses povos se mesclando, sabe, religiões se mesclando, religiões se transformando, e isso é inevitável, até onde eu entendo. Mas, como eu falei, o vídeo do Mamãe Falei é um festival de preconceito, é um festival de ignorância, né? É um cara que não compreende as especificidades de cada uma dessas cidades, de cada um desses países, o que significa esses movimentos, né? De onde vêm essas pessoas, como elas atuam na sociedade, como se dá o verdadeiro crime organizado nesses países e como isso impacta muito mais do que o cara na rua vendendo souvenir. Então, assim, aí é muito fácil você pegar o cara lá que está visível, né, que é um cara que destoa da sociedade, porque você tem lá uma maioria de brancos e você tem lá um negro subsaariano vendendo coisa na rua, se destaca,
é muito mais fácil singularizar o cara fudido do que você ir atrás de quem realmente está cometendo os crimes pesados, os crimes violentos, os crimes que de fato impactam naquela sociedade ali de modo a prejudicar aquilo ali. Mas é isso, né? Você tem aqui, mamãe falei, MBL reproduzindo basicamente o discurso da extrema-direita europeia para um país que não tem essa preocupação, né? Porque no Brasil não há essa preocupação em relação à imigração. Pouca fluidez migratória, tirando alguns casos de refugiados da Venezuela, em alguns casos específicos, mas no geral não tem essa fluidez, não tem essa preocupação. Tem uma zona de livre circulação no Mercosul, né, entre Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai e Chile também, que faz parte de tratados. Acho que tem outros países que fazem parte, mas não tem essa preocupação. Então, assim, ele quer importar um tipo de preocupação que não é dos brasileiros, que é da extrema-direita europeia, mas que, no geral, na minha perspectiva pelo menos, representa essa mescla de culturas de países que foram países dominantes, que países colonizadores, que foram para a terra dessas pessoas e destruíram essas terras dessas pessoas, tiraram os recursos dessas terras, exploraram a mão de obra, às vezes escravizada dessas pessoas, e agora eles estão retornando aqui para poder fazer suas vidas e ter uma vida minimamente decente. Então é isso. Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. E lembrando que está na Amazon agora na pré-venda o meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado bolsonarista. O livro se chama O Golpe que Falhou. Está na Amazon aqui, vai sair nos próximos dias, então vá lá, já confira. Assim que o livro estiver disponível, já será enviado para você no Kindle. Vá lá, confira. Também está na Amazon um livro sobre falácias lógicas, na verdade sobre truques, né, para você manipular o debate, que se chama 20 táticas para você arrasar nos debates. Você vai conhecer muitas táticas do MBL também que são feitas ali, muitas táticas do Mamãe Falei, então vá lá, compreenda, e por que elas funcionam também, como elas operam na nossa mente, como elas nos convencem, né? Vá lá, confira, e por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson é um amigo nosso, um parceiro do canal aqui, e ele vai te mostrar alguns caminhos para você poder fazer um dinheiro a mais por mês, trabalhando de casa, ganhar 600, 700, 800 reais a mais por mês, faz diferença para muita gente, eu sei disso. Eu trabalho de casa, sei que funciona, então vá lá, conheça e boa sorte, e um forte abraço para ti. Tchau!